Fala galerinha aí da terceira série do ensino médio. Então, nesta videoaula aqui vamos abordar equações de uma reta, tá? E a reta aqui é a primeira figura, vamos dizer assim, o primeiro elemento geométrico que a gente vai abordar aí diretamente com a equação, certo? Depois a gente vai estudar outras figuras como a própria circunferência. E tem outras ainda também, beleza? Parábola e assim por diante. Então, antes de mais nada, eu vou fazer aqui uma introdução para vocês entenderem o que seria isso de equação de uma reta, né? Bom, como vocês já sabem, a geometria analítica ela associa geometria e álgebra, então a gente vai aprender aqui como representar uma reta por uma equação e vice-versa. Se eu te der a equação da reta, você consegue traçar ela geometricamente. Consegue também fazer outras coisas, verificar se um ponto pertence a ela e assim por diante, tá certo? Então, uma introdução aqui para vocês entenderem bem do que se trata. Veja só, vou dar um exemplo aqui que eu considero um dos mais triviais de todos. Um ponto genérico em geometria analítica você pode representar assim: ponto P de coordenadas x e y, tá? Então P, x e y, bacaninha, não tem segredo, né? Viajamos um pouco aí para o sétimo ano. Então, olha só, aqui no GeoGebra, imagina que você queira colocar aí 3 pontos pertencentes a uma mesma reta, tá? Então, eu vou colocar aqui, existem infinitas maneiras de se fazer isso. Eu vou colocar aqui um ponto aqui, ó, um ponto A de coordenadas 1 em 1. Esse é um dos exemplos mais simples que eu acho, né? E vou colocar aqui, ó, um ponto B de coordenadas 2 e 2, tá? Então, aqui o ponto A, 1 em 1, o ponto B, 2 e 2. Obviamente, isso é um axioma da geometria euclidiana plana. 2 pontos determinam uma reta, então eu já posso traçar aqui uma reta, mas o meu foco aqui não é esse. Eu quero marcar aqui um terceiro ponto que pertence a essa reta, que passa por A e B. Então, isso é bem intuitivo. Se eu marcar aqui um ponto ó, em 3 e 3, bem aqui, ops. Percebam que esses pontos, esses 3 pontos estão... Isso é hora de fazer chamada, cara. Perceba que esses 3 pontos estão alinhados aí. Então, você tem A 1 em 1, B 2, 2 e C 3, 3. Então, note o seguinte, esses 3 pontos pertencem à mesma reta e tal. Existe aí uma relação entre as coordenadas x e y desses 3 pontos. A relação é a seguinte: x é igual a y. Neste caso aqui, tá? Eu poderia dar variados outros exemplos, tipo x ser o dobro de y, ou y ser um terço de x, x ser o oposto de y. Isso tudo me daria retas aí, tá certo? Mas nesse caso aqui especificamente você tem A11, B22 e C33. Ou seja, x é igual a y. E mais ainda, em todos os pontos dessa reta, x seria igual a y. Eu vou até aqui traçar a reta, ó. E vou marcar aqui um ponto móvel em cima dela. Deixa eu ocultar aqui. Agora, jovem, bugou aqui por quê? Pronto, voltou. E aqui o ponto D. Vou colocar para o GeoGebra exibir as suas coordenadas. Então, olha só. Estou aqui com o ponto móvel. Veja que x é igual a y. 0,22, 0,22. E assim por diante. Então, o que define essa reta é essa relação, x igual a y. Então, eu posso ir lá no meu caderninho e escrever assim, ó, x é igual a y. Acreditem, x igual a y já é a equação daquela reta. Muito simples, não é?
Obviamente, a gente não costuma escrever assim, x igual a y, mas tecnicamente está correto. Mas normalmente a gente escreve assim, alguma coisa x, mais ou menos alguma coisa y, mais um número, se tiver, igual a zero, tá? Então a equação da reta será nesse formato, pelo menos a equação geral será nesse formato, depois vocês vão entender algumas diferenças aí. Então neste caso aqui eu traria o y aqui para o primeiro membro da igualdade, aí ele vem negativo entre aspas, então ficaria assim, x menos y, não ficou ninguém do outro lado igual a zero, então aqui, organizando a escrita, x igual a y, x menos y igual a zero, seria a equação daquela reta, tá? Então a equação da reta, ela envolve x e y, e uma relação entre eles, então ela não vai ter raiz... Não envolvendo x e y, também não vai ter quadrado, potência, não. Uma reta ela é definida, é uma equação razoavelmente simples, tá certo? E aí, para tirar a prova aqui, o GeoGebra permite que a gente insira a equação da reta, aí ele faz a reta. Então, ó, x menos y igual a zero. Eu vou inserir aqui no campo de entrada, ao lado esquerdo. Então você coloca aqui, ó, x menos y igual a zero. E dá o enter aqui. Observem aí que ele inseriu aquela mesma reta. Tá vendo, ó? O 1 pega com 1, 2 com 2 e assim por diante. Então a equação da reta, pessoal, nada mais é do que isso. E aí a gente vai aprender a determinar essa equação ou a localizar pontos dela, se a gente já tiver a equação em mãos, ok? Então vamos aí para a próxima parte. Bem, galera, então vamos falar aqui de modos de obter essa equação aí da reta, tá? Então vou falar aqui primeiramente da equação fundamental da reta. A equação fundamental da reta, ela envolve o coeficiente angular da reta, tá? Em resumo, é assim: se eu te der o coeficiente angular de uma reta e um ponto que pertence a essa reta, então você pode escrever aí a equação dessa reta, ok? E com a equação da reta você obtém infinitos outros pontos, se você tiver um tempo infinito. Bem, enfim, então vamos relembrar um pouquinho aí a questão da definição de coeficiente angular. Então diz assim, né? Coeficiente angular m é igual a delta y dividido por delta x. Delta y é o y2 menos o y1, né? Ou y de b menos y de a, enfim. Aí só uma questão de nomenclatura. Em vídeos anteriores eu mostro de onde vem essa forma. Na verdade, aqui é a definição de tangente sendo aplicada no triângulo retângulo lá, né? Eu mostro bem direitinho isso em vídeos anteriores, pessoal. E o m é o coeficiente angular, é a tangente do ângulo que a reta forma com o eixo x, tá certo? Então, se você pensar bem, faz muito sentido, né? Bom, se eu sei aqui a inclinação com o eixo x e eu sei um ponto dessa reta, então eu consigo determinar que reta é essa, onde é que ela está exatamente, né? A equação dela. Enfim, bom, então olha só, a gente tem aqui a definição do coeficiente angular. Aí o que é a equação fundamental da reta? É essa equação aqui que eu já escrevi, só que de uma forma um pouquinho diferente. A gente faz assim. A gente pega x2 menos x1 e joga para o primeiro membro. Tá? Então fica assim. x2 menos x1 vezes m é igual a y2 menos y1. Ou escrevendo aqui de outro modo, você pode colocar assim o y2 menos o y1 para o primeiro membro. Então fica assim, ó, y2
menos y1 é igual a m vezes x2 menos x1. Tá? Então isso daí é a nossa querida equação fundamental da reta, ok? Essa nomenclatura aí, obviamente, ela pode mudar um pouco. Pode ser que tenha x de A, x de B, x0, x, enfim, né? Mas é só uma questão de nomenclatura, tá? Tá, professor, e como é que usa isso? Como é que a partir disso daí eu acho a equação geral de uma reta cujo coeficiente angular e um de seus pontos foi dado? Então eu vou fazer aqui já um exemplo aqui resolvido para vocês. Então imagina aqui, vou fazer aqui embaixo mesmo. Imagina que você tenha que o coeficiente angular da reta, seu valor pode ser qualquer um aqui, vou colocar 2. E um dos seus pontos é o ponto A, 1 e 1. Tá? Então o que foi dito aqui foi o seguinte: a tangente do ângulo que essa reta faz com o eixo x é 2. E o ponto A, 1 e 1, pertence a essa reta. Então, o que é que você vai fazer aqui? Aqui nesta equação, ó, no lugar do y1 e do x1, você coloca os valores do ponto dado. Tá? O ponto dado é esse aqui, o ponto A, 1 e 1. Então, ali no lugar de y1, você vai colocar 1. E no lugar de x1, você vai colocar 1. E no lugar do m, você coloca o coeficiente angular que foi dado também, que é o 2 ali. E a partir daí você escreve, tá? Então aqui eu vou apagar só para organizar melhor. Peguei demais. Trabalho não, meu filho. Então vamos lá, ó, só. Aí o y2 menos o y1. Então esse y2 a gente deixa, porque a gente está atrás de uma equação, e uma equação terá que ter um x e um y. Inclusive no lugar do y2 eu posso colocar simplesmente y. E no lugar do y1, aí eu coloco o y do ponto que foi dado. Então vai ficar assim, ó. No lugar do y2, vou colocar simplesmente y. Poderia colocar y2, mas questão apenas de nomenclatura, tá? Então, y menos. Aí o y1 é 1. Vai ser igual a m, que é 2, vezes x2 eu deixo, que é o x de um ponto genérico, vamos dizer assim, para a gente poder obter a equação, menos o x1, que é 1 também. Bem simples, né? Então, ó, y menos 1 vai ser igual a 2 vezes x, 2 vezes menos 1, para a gente eliminar aí o parênteses, né? 2 vezes x é 2x, menos 2 vezes 1 é 2. Então, aí já é a equação da reta. Muito simples. Só que aqui eu vou organizar daquela maneira, né? Eu vou trazer o 2x menos 2 para o primeiro membro, trocando aí os seus sinais, tá certo? Então vai ficar assim, ó, y menos 1, aí menos 2x mais 2, como não ficou ninguém, é igual a 0. Dá para simplificar quem aqui? Dá para simplificar o menos 1 mais 2. Então 2 menos 1 é 1. Aí fica assim, menos 2x mais y, né? Ó, 2x aqui, o y aqui. Aí 2 menos 1 é 1, é igual a 0. Aí aqui você já obteve, a partir da equação fundamental da reta, você obteve a equação da reta aí, tá certo? Então, ó, menos 2x mais y mais 1 igual a 0. Vamos inserir ali no GeoGebra. Só para vocês verem aí, ó. Então, menos 2x é menos 2x mais y mais 1. Menos 2x mais y mais 1 igual a 0. Pronto, essa reta aqui, o ângulo aqui que ela faz com eixo x tem tangente valendo 2, e o ponto 1 e 1 pertence a ela,
Então aqui eu vou colocar grade para vocês verem. Então tá aqui, ó, o ponto U em 1. Vou até marcá-lo aqui. Ó, o ponto U em 1 pertence a essa reta aí. Ok, pessoal? Então qualquer dúvida vão deixando aí nos comentários. E a equação geral da reta, pessoal? Então, por incrível que pareça, a gente já está trabalhando com ela. Então, essa equação aqui que a gente obteve, aqui no final, ó, menos 2x mais y mais 1 igual a 0, ela já é chamada de equação geral da reta. Então, a equação geral da reta, ela tem esse formato, que é ax mais by mais c igual a 0. Onde A e B são números reais diferentes de zero, ok? Essa equação aqui primeira que eu coloquei, aí é a equação reduzida, tá? Aqui, ó, x2 menos x1 ou x menos x0, conforme a nomenclatura aí do livro, né? Vezes m é igual a y2 menos y1, ou a de baixo, y2 menos y1 igual a m vezes x2 menos x1. Então, essa daí é a equação fundamental da reta. A equação geral da reta é essa que a gente obteve aqui, tá certo? Então, dependendo do contexto, uma ou outra é válida aí, tá? Então, a equação geral da reta ela é sempre nesse termo aqui, ó. Ax mais by mais c é igual a 0. O c pode ser 0. O a e o b não, eles não podem ser 0, porque se forem 0, ou x ou y caem fora da equação. E toda a equação da reta tem que ter lá um x e o y, ok? E aí, como é que a gente obtém a equação geral da reta? Bom, o primeiro modo a gente já viu aqui, que é dado o coeficiente angular em um de seus pontos. E se você não tiver o coeficiente angular? Bom, se você não tiver o coeficiente angular, aí você vai precisar de 2 pontos da reta. Então, com 2 pontos da reta, igual aquele primeiro caso que a gente fez, né? X igual a y, que já era uma equação de uma reta. Se você tiver 2 pontos dados de uma reta, você consegue determinar a equação geral da reta. E aí tem duas maneiras diferentes. Ou você usa o coeficiente angular, porque obviamente se você tiver os 2 pontos, você consegue o coeficiente angular. E aí você recai neste caso aqui. Você calcula m, aí depois joga aqui na equação fundamental da reta, né? Essa é uma forma. Como essa forma eu já mostrei, e para este caso especificamente ela dá um trabalhozinho, né? Porque você vai ter que achar o m, aí depois você faz esse processo aqui que eu fiz, né? Então eu vou mostrar agora via determinantes, tá certo? Então imagina que você tenha, que vai ser o nosso querido exemplo, né? Imagine que esses 2 pontos pertencem a uma determinada reta, cuja equação geral a gente quer determinar. Então, vou dizer assim, os pontos A, 3 e 4, e B, 0 e 0, ou 0 e 1, enfim, vou colocar 0 e 1. E aí a gente quer determinar a equação geral da reta. E aqui eu vou mostrar via determinante para vocês, porque aí vocês escolhem o caminho. Se querem determinar o coeficiente angular primeiro e fazer a equação fundamental e depois achar a geral, ou se quer achar a geral de uma vez só, né? Não saberia dizer para vocês qual o método mais trabalhoso, acho que são um pouco equivalentes. Bom, enfim. Então o segredo aqui por determinante é o seguinte, você arma um determinante 3×3, lembrando que a gente vai usar aqui a condição de alinhamento de 3 pontos, ou seja, 3 pontos determinam uma reta se o determinante de suas coordenadas for igual a 0. Então é isso que a gente vai usar. Mas aí você diz, mas professor, eu não tenho 3 pontos. Aí não tem problema, o terceiro ponto será um ponto genérico, a gente vai chamar tipo ponto PXY e joga esse XY no determinante. Por quê? Porque a gente quer uma equação, então a equação precisa ter o x e o y, então o x e o y entrarão lá na matriz, tá certo? Então aqui fica assim, ó, vamos armar aqui o determinante, fica... Deixa eu só mudar a cor desse exemplo para ficar mais bonitinho.
uma corzinha clara aqui, sei lá, cara, laranja aqui, pronto. Pronto. E aí vamos lá, né? Armar aqui o determinante. Então, ó, 3 e 4, 0 e 1 são as coordenadas de A e de B. Esse tracinho continua torto. E embaixo você põe X e Y, que é um ponto genérico aí, né? Completa aqui com 1. Isso tudo tem que dar igual a 0, porque esses 3 pontos fazem parte aí da mesma reta, ok? Você impõe aí essa condição aí. E agora basta fazer. Lembrando que aqui você não vai achar valores de x e de y não. Você vai achar uma equação, alguma coisa x, mais ou menos alguma coisa y, mais ou menos algum número igual a 0. Tá? Então, ó. 3, aí 4 vezes 1 vezes x, 4x. 1 vezes 0 vezes y dá 0, não vou nem colocar. Aí a volta, menos 1 vezes 1 vezes x dá x. 3 vezes 1 vezes y, 3y. E 4 vezes 0 vezes 1 dá 0, não vou nem colocar. Veja como é simples e rápido. Eu acho mais rápido do que, nesse caso aqui foi mais rápido do que se a gente tivesse feito ali pela equação fundamental, né? Então agora é só organizar, pessoal. Vou colocar o 4x aqui em primeiro. Menos x. Aí menos 3y mais 3 igual a 0. 4x menos x dá 3x. Menos 3y mais 3 igual a 0. E terminamos aqui o problema. Uma última coisa que eu poderia fazer aqui, eu joguei os números aleatórios, claro. Eu poderia dividir aqui todo mundo por 3, né? Aí ficaria x menos y mais 1 igual a 0. Vou até escrever aqui. Mas as duas aqui, na verdade, são a mesma equação, ok? Apenas um eu simplifiquei e a outra não. Vamos conferir aqui no GeoGebra, então, x menos y mais 1 igual a 0. X menos y mais 1 igual a 0. Então, é x menos y mais 1 igual a 0. E como é que a gente confere? Vendo lá as condições do problema, né? Eu dei 2 pontos lá, que foram os pontos 3 e 4, 0 e 1. A gente precisa ver se esses pontos estão ali na reta. Então, ponto A, 3 e 4. Aí eu vou inserir aqui, ó, diretamente 3 e 4. Tá aqui, ó, 3 e 4 em cima da reta. E o nosso outro ponto foi 0 e 1. Então, para vocês não dizerem que eu estou trapaceando, eu vou inserir aqui direto na linha de comando, 0 e 1. Olha, 0 e 1 ali, o ponto B em cima da reta também, pessoal. Então, é isso daí, essa parte eu vou finalizando aqui. Então, tá aí a equação fundamental da reta, que utiliza coeficiente angular em um ponto dado. E ali um modo de achar a equação geral da reta, cujo formato é aquele ali que eu escrevi, ax mais by mais c igual a 0. Dando aí 2 pontos. Então, aqui vocês têm duas maneiras de encontrar a equação da reta. Ok? Então, vamos aí para a próxima etapa. Bem, pessoal, e agora? A partir das equações aí da reta, como é que eu posso desenhar geometricamente a reta? Ou ainda, como é que eu posso, a partir de uma equação, encontrar vários pontos de uma reta? E também, como é que eu posso conferir se um determinado ponto pertence à reta?
Então a gente vai fazer aqui, eu vou pegar essa última equaçãozinha que a gente obteve, x menos y mais 1 igual a 0, tá? Então x menos y mais 1 igual a 0. Eu vou escrever a bendita aqui, x menos y mais 1 igual a 0. Então vamos trabalhar com essa. Para qualquer outra equação, o procedimento seria similar, ok? Então, professor, eu quero escrever essa reta. Então, para escrever essa reta no plano cartesiano, para desenhá-la, você vai precisar de 2 pontos. Então, com 2 pontos, você determina a reta, não tem problema. Aí, como é que você vai obter esses 2 pontos? A partir da equação. Tem várias formas. Eu vou mostrar aqui uma maneira que é assim. Você diz a coordenada x dos 2 pontos. E aí, usando a equação, você acha a coordenada y. É muito simples. Então, por exemplo, ponto A e o ponto B. Você vai dizer aí as coordenadas de A e B, a coordenada x. Então, vamos dizer assim, não, A eu quero aqui o 0 e o B o 1. Agora, vamos determinar a coordenada y a partir da equação. Essa equação, na verdade, ela relaciona x com y. Então, se você der x, você acha y. E se você der y, você acha x. Tá? De uma forma bem simples, que é uma equaçãozinha ali. Bem simples, né, pessoal? Então, vamos lá. No primeiro caso, ponto A, eu coloquei 0 para x. Então, esse x igual a 0, eu vou pegar e vou substituir aqui, ó. Vou colocar o 0 no lugar do x. E aí, eu resolvo a equação e acho o y. Muito simples, né? Então, ó. Vou até fazer assim, ó. Para A. O x foi 0, eu dei 0. Então, vai ficar assim, ó. X menos y mais 1 é igual a 0. Aí 0 menos y mais 1 é 0. 0 aqui cai fora, né? Fica assim, ó. Menos y mais 1 é 0. Aí esse 1 passa para o outro lado, né? Invertendo o sinal, sempre entre aspas, porque a gente sabe que não é bem isso que acontece. Então, menos y é igual a menos 1. Se menos y é igual a menos 1, é porque y vale 1, tá certo? Então, aqui o ponto A vai ser 0 e 1. Então, aí você já achou a coordenada aí do primeiro ponto. E para o nosso querido B, para B, eu coloquei ali, ó, para B, eu coloquei aqui, ó, o x igual a 1. Então, no lugar aqui do x na equação, eu coloco 1. Então, ó, x menos y mais 1 é igual a 0. 1 menos y mais 1 é igual a 0. Aí aqui, ó, 1 mais 1 dá 2. Eu risquei, mas não é bom, né? Então fica assim, 2 menos y é igual a 0. Menos y é igual a menos 2, significa que y é igual a 2. Então, aqui você obteve os 2 pontos, 0 e 1, e 1 e 2. E aí basta você desenhar o plano cartesiano bem direitinho, marca esses 2 pontos, coloca a régua e traça lá e traça a reta, né, que passa pelos 2 pontos, 0 e 1 e 2. Inclusive é essa reta aqui, né, que eu deixei aqui, tá vendo, ó? O 0 e 1 já tá aqui, é o ponto B. E 1 e 2 viria para cá, né? Aí marcou os 2 pontos, traçou a reta, ok? Bom, esse é o primeiro ponto aí que eu queria abordar, né? Dado a equação, como achar vários outros pontos. Dependendo do problema, você precisa apenas de alguns outros pontos, ou se você quiser traçar a reta, fazendo o caminho inverso do que a gente vinha fazendo, que era achar a equação a partir de 2 pontos. Aqui não, eu estou dando a equação e achando 2 pontos para a gente poder traçar a reta, ok? E aí o outro caso aqui que eu quero abordar nesta parte do vídeo é, se eu der um ponto e uma equação, como é que você verifica se a equação, se o ponto pertence àquela reta? Então eu vou usar essa mesma equação aqui como exemplo,
Então imagina só aqui, ó. Eu quero saber se o ponto C de coordenadas 5, 0, 1 e 2, de coordenadas 5 e 7. Eu quero saber se esse ponto C pertence a essa reta aqui. X menos y mais 1 igual a 0. Então é muito simples. Aqui não é o x, aqui o y. Então basta você pegar esses dois valores e jogar na equação e ver se a igualdade se mantém. Ou seja, se você pegar o 5 e colocar aqui no lugar do x, pegar o 7 e colocar no lugar do y, jogar 1 em cima e der igual a 0, então esse ponto C pertence à reta, porque a equação deu certo com 5 e com 7, que são as coordenadas C. Então, ó, x menos y mais 1 igual a 0. Então, x menos y mais 1 igual a 0. No lugar do x eu vou colocar 5. No lugar do y, 7. 5 menos 7 dá menos 2. Menos 2 mais 1 igual a 0. Aí menos 2 mais 1 é menos 1. Menos 1 dá igual a 0. Isso daqui é uma falsidade. É um absurdo. Então, este ponto C de coordenadas 5 e 7, ele não pertence a essa reta aí, tá certo? Se fosse 5 e 6... Ponto D, ó, 5 e 6. Aí fica assim, ó, x menos y mais 1 igual a 0. 5 menos 6 mais 1 igual a 0. 5 menos 6 dá menos 1. Menos 1 mais 1 igual a 0. Menos 1 mais 1 de fato é 0. Aí 0 igual a 0. Então aqui deu certo. Veja que 0 é igual a 0 de fato. Então este ponto D aqui, ele pertence à reta. A igualdade se manteve, 0 igual a 0. Este ponto C aqui, 5, 7, não. Menos 1 igual a 0 é um absurdo matemático. Então, é assim que a gente confere, ok, pessoal? Se um ponto pertence a uma reta, dado ali sua equação. Bem, pessoal, e aqui para finalizar alguns comentários sobre as atividades que eu deixei aí nesta semana aí, tá certo? Então, eu vou abrir aqui o PDF que eu disponibilizei aí para vocês. O nome dele é Equação da Reta. E aí ele vai falar muitas das coisas que eu já falei aí no vídeo. Equação fundamental da reta, ele mostra aqui, tá? Equação geral da reta, que eu já tirei de outro livro. Aí vem aqui a resolução de problemas, né? Então, olha só, aqui diz assim: determina a equação da reta que satisfaz as seguintes condições. A declividade é 4 e passa pelo ponto A, 2 menos 3. Então, a declividade aí é o nosso querido coeficiente angular, tá certo? Então, ele deu o coeficiente angular e um ponto. Então, você faz aí conforme eu mostrei no vídeo, ok? A inclinação é 45 graus e passa pelo ponto P, 4 e 1. Então, neste caso aqui, ele deu o ângulo. Então, basta calcular aqui a tangente de 45 graus, que vocês já sabem, né? E usa essa tangente de 45 graus como coeficiente angular, ok? Aí recai no caso A também. E o item C passa pelo ponto M, menos 2, menos C, que tem coeficiente angular 0, também mesmo caso. Passa pelos pontos A e B. Então, aqui você já, essa letra D você já pode fazer com questões dos determinantes, né? Ou calcula o coeficiente angular a partir dos dois pontos e joga lá na equação fundamental. Aí o item 2 diz assim: verifique se o ponto P de coordenadas 2 e 3 pertence à reta R, que passa pelos pontos A, 1 e B, 0 e menos 3. Verifique também se o ponto Q de coordenadas 1,5 e 3 pertence à referida reta. Então, neste caso aqui, primeiro vocês vão calcular a equação da reta, que passa pelos pontos A e B. Pode fazer usando determinante aqui, conforme eu mostrei no vídeo, ok? Aí, de posse da equação, aí você faz aquela conferência que eu também mostrei como é que faz aí no vídeo, tá?
Então aqui você vai fazer três coisas. Primeiro, determinar a equação geral da reta, que passa pelos pontos A e B. Depois verificar se os pontos P e Q pertencem a essa reta. Verifique um por um. Tá certo? Aí o item 3 aqui, ó. Determina a equação geral da reta que contém os pontos. Aí todas aqui você pode fazer por determinante tranquilamente. Aí tem uns comentários um pouquinho mais detalhados aqui no item 4. Item 4, pessoal. Veja só. Escreva a equação da reta R conhecendo sua representação gráfica nos seguintes casos. Aí ele está dando a representação e pede aí para você escrever a equação da reta. Então, nessa questão aqui desses gráficos, o segredo é o seguinte. Como ele não deu nenhum ângulo aqui, então a gente não vai pelo coeficiente angular. A gente vai pelos dois pontos. Em todos esses gráficos aqui, o autor do problema deu pelo menos 2 pontos da reta. Eu vou até mostrar aqui, por exemplo, nessa letra A, ó. Nessa letra A, tem uma cor boa aqui, deixa eu ver aqui. Pronto. Ó, nessa letra A, ele deu esse pontinho aqui, ó. É o ponto 0, 0. Então, esse ponto aí, ele pertence à reta. E deu aqui em cima também, olha só. É o nosso querido 3 e 3. Então, você faz a leitura do gráfico, identifica dois pontos, e aí, a partir daí, você parte lá para a questão algébrica. Então, aqui você pode fazer por determinante também. Coloca 0033 no determinante e faz lá a equação, tá? Aqui também tem dois pontos dados. E aí, nos dois pontos, a gente tem o ordenada do abscissa igual a 0. Aí, vocês tomem cuidado aqui na hora de identificar as coordenadas aqui. Por exemplo, esse ponto aqui de baixo, será que é 2 e 0, 0 e 2? Aí vocês vejam aí, tá certo? Mas é simples também. E aqui também ele deu 2 pontos da reta, ok? E essa questão do Enem aqui, tem ela já explicada aí no YouTube, enfim, né? Mas eu pretendo dar um suporte para ela aí durante essa semana. Por enquanto eu quero que vocês tentem fazê-la aí por si mesmo, ok? Então eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, novamente deixe aí nos comentários ou no Classroom ou até no WhatsApp. E tragam também para os nossos encontros aí pelo Meet, pessoal. Então tenham aí uma boa semana e até a próxima aí.